Hoje vamos tentar responder a uma questão muito polêmica, que é a questão das imagens católicas. Afinal, ter uma imagem católica de um santo católico, de alguém que deu a vida por Jesus Cristo, de alguém que é exemplo de discipulado, de alguém que pode nos ensinar muito mais através de seu testemunho histórico, de como ser um autêntico cristão. Será que ter uma imagem católica significa que esta pessoa está cometendo o pecado da idolatria? Antes de mais nada, eu gostaria que vocês assistissem a um vídeo feito por nós aqui no canal. Chama-se A Questão das Imagens por Todos os Ângulos. Neste vídeo você terá um aprofundamento detalhado sobre este assunto. Hoje nós vamos tentar responder a esta questão sobre as imagens católicas, fazendo um verdadeiro passeio panorâmico sobre as três fontes da fé cristã, que seriam as Sagradas Escrituras, a tradição apostólica e o magistério da Igreja. Será uma maravilhosa viagem elucidativa sobre este tema diante das três fontes de nossa fé. A Igreja sempre recomendou a veneração dos santos e suas imagens. Isso nada tem de adoração. É um culto de idolia e não de latria. O que a Bíblia e a Igreja sempre proibiram é a confecção de imagens de ídolos, isto é, deuses falsos, para serem adorados, para substituir o único e verdadeiro Deus, atribuindo-lhes poderes, além de lhes serem oferecidos sacrifícios devidos ao verdadeiro Deus. É isso que a Bíblia proíbe, não o fato de fazer imagens. Tanto assim que Deus manda Moisés fazer imagens de querubins e serafins e colocá-las sobre a Arca da Aliança. É o que diz Êxodo 31. O Senhor disse a Moisés: eis que chamei por seu nome Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu o enchi do Espírito Divino para lhe dar sabedoria, inteligência e habilidade para toda sorte de obras, invenções, trabalho de ouro, de prata, de bronze, gravuras em pedras de engastes, trabalho em madeira e para executar toda sorte de obras. Veja com que apreço Deus considerava as imagens de seu templo, já mesmo no regime do Antigo Testamento. Tanto no templo construído por Salomão, diz o texto sagrado, que foram talhados querubins de madeira preciosa para ficar junto à Arca da Aliança. É o que diz 1 Reis, capítulo 6. Fez no santuário 2 querubins de madeira de oliveira, que tinham 10 côvados de altura. Cada uma das asas dos querubins tinha 5 côvados, o que fazia 10 côvados da extremidade de uma asa à extremidade da outra. Salomão pô-los no fundo do templo, no santuário. Tinham as asas estendidas, de sorte que uma asa do primeiro tocava uma das paredes, e uma asa do segundo tocava outra parede, enquanto as outras 2 asas se encontravam no meio do santuário. Revestiu também de ouro os querubins. Sobre a permissão de confecção de imagens sagradas e o uso destas mesmas imagens para a veneração dos santos que são representados por essas imagens, existem outras passagens bíblicas que confirmam esta permissão. Ficaremos com mais 2. As paredes do templo foram todas revestidas de imagens de querubins. Está em 1 Reis, a partir do verso 29. Mandou esculpir em relevo em todas as paredes da casa, ao redor, no santuário como no templo, querubins, palmas e flores abertas. E havia também, entre os ornamentos do Palácio Régio de Salomão, leões, touros e querubins. É o que está em 1 Reis 7, a partir do verso 28. Nos painéis enquadrados de molduras havia leões, bois e querubins, assim como nas travessas igualmente. Por cima e por baixo dos leões e dos bois pendiam grinaldas em forma de festões. E
E o que o magistério da Igreja, enquanto fonte de fé, pode nos dizer sobre o uso das imagens? O segundo concílio de Nicéia, em 787, que condenou o iconoclasmo, heresia que proibia as imagens, declarou solenemente a liceidade de se venerar as sagradas imagens. E nunca mais a Igreja reestudou esses assuntos, porque ela sabe que quando o Espírito Santo lhe ensina alguma verdade, é para sempre. Está lá, para proferir sucintamente nossa profissão de fé, conservamos todas as tradições da Igreja, escritas ou não escritas, que nos têm sido transmitidas sem alteração. Uma delas é a representação pictórica das imagens, que concorda com a pregação da história evangélica, crendo que de verdade e não na aparência, o Verbo de Deus se fez homem, o que é também útil e proveitoso, pois as coisas que se iluminam mutuamente têm, sem dúvida, um significado recíproco. Na trilha da doutrina divinamente inspirada de nossos santos padres e da tradição da Igreja Católica, que sabemos ser a tradição do Espírito Santo que habita nela, definimos com toda certeza e acerto que as veneráveis e santas imagens, bem como as representações da cruz preciosa e vivificante, sejam elas pintadas de mosaico ou de qualquer outra matéria apropriada, devem ser colocadas nas santas igrejas de Deus, sobre os utensílios e as vestes sacras, sobre paredes e em quadros, nas casas e nos caminhos, tanto a imagem de nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo, como a de Nossa Senhora, a Puríssima e Santíssima Mãe de Deus, dos santos anjos, de todos os santos e dos justos. E o que a tradição apostólica pode nos dizer? O que os santos falam sobre as imagens que os representam? Nas igrejas antigas, as imagens tornaram-se a Bíblia dos iletrados, dos simples e das crianças, exercendo grande função catequética. Alguns escritores cristãos nos contam isso. São Gregório de Nissa escreveu: o desenho mudo sabe falar sobre as paredes das igrejas e ajuda grandemente. São João Damasceno, doutor da Igreja, grande defensor das imagens no Concílio de Nicéia II, disse: o que a Bíblia é para os que sabem ler, a imagem o é para os iletrados. Antigamente Deus, que não tem corpo nem face, não poderia ser absolutamente representado através de uma imagem. Mas agora que ele se fez ver na carne e que ele viveu com os homens, eu posso fazer uma imagem do que vi de Deus. A beleza e a cor das imagens estimula a minha oração. É uma festa para os meus olhos, tanto quanto o espetáculo dos campos estimula o meu coração para dar glória a Deus. Como fazer a imagem do invisível? Na medida em que Deus é invisível, não o represento por imagens, mas desde que viste o incorpóreo feito homem, fazes a imagem da forma humana, já que o inviável se tornou visível na carne, pinta a semelhança do invisível. Outrora Deus, o incorpóreo e invisível, nunca era representado, mas agora que Deus se manifestou na carne e habitou entre os homens, eu represento o visível de Deus. Não adoro a matéria, mas o Criador da matéria. O Papa São Gregório Magno, doutor da Igreja, escreveu a Sereno, bispo de Marsella, que ordenou quebrar as imagens. Tu não devias quebrar o que foi colocado nas igrejas, não para ser adorado, mas simplesmente para ser venerado. Uma coisa é adorar uma imagem, outra coisa é aprender, mediante essa imagem, a quem se dirigem as tuas preces. O que a Escritura é para aqueles que sabem ler, a imagem o é para os ignorantes. Mediante essas imagens, aprendem o caminho a seguir. A imagem é o livro daqueles que não sabem ler. Por fim, para terminar essa pequena viagem panorâmica sobre a questão das imagens, percebam a preciosidade
das palavras de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa, doutora da Igreja, ao ensinar as vias da oração às suas religiosas, dizia: eis um meio que vos poderá ajudar. Cuidai de ter uma imagem ou uma pintura de Nosso Senhor que esteja de acordo com o vosso gosto. Não vos contenteis com trazê-las sobre o vosso coração, sem jamais a olhar, mas servi-vos da mesma para vos entreterdes muitas vezes com ele. Peço mais uma vez para vocês assistirem o vídeo A Questão das Imagens por todos os ângulos. Este vídeo é muito mais aprofundado. Link na descrição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.